Violação dos direitos humanos. Esse será o tema de hoje do nosso podcast. E para falar desse assunto tão importante, estamos recebendo aqui em nossos estúdios da TV Câmara Municipal de Santo André o Dr. Ariel de Castro Alves, advogado especialista em políticas públicas de direitos humanos, membro da Comissão Nacional da Criança e Adolescente do Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo do Campo e ex-secretário nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes e ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Para brilhantar essa bancada e ajudar a conduzir esse bate-papo super agradável, eu conto com a jornalista, minha amiga aqui de bancada da Casa da Câmara Municipal de Santo André, a Camila Pergentino. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui, já um amigo de longa data da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e aqui tendo aí a sua primeira participação. Muito obrigado aqui, a sua chegada aqui na Câmara Municipal de Santo André. Obrigado ao convite para poder estar aqui conversando sobre direitos humanos, né? A região do ABC é a região que eu resido desde sempre, há mais de 40 anos, e é uma região que eu acompanho, né, as políticas públicas. Também já fui secretário municipal em São Bernardo do Campo, presidi a Fundação Criança lá entre 2009 e 2013, e no consórcio intermunicipal também já coordenei a área da infância e juventude, as políticas públicas nas 7 cidades, nesse mesmo período, 2009 a 2013, né? E há muitos anos atuo na UAB de São Bernardo do Campo, mas atuo em toda a região aqui do Grande ABC, tenho muita relação com os vereadores aqui da cidade, né? Acompanho as gestões municipais desde a época do falecido Celso Daniel. Então, nós sabemos, né, que Santo André sempre foi considerada aí uma cidade pioneira em políticas públicas, principalmente na nossa área social, na área dos direitos humanos, e o Grande ABC também é uma região pioneira nessa área, né? Até porque é uma região que tem esse histórico de resistência contra a ditadura, de ser uma região impulsionadora da redemocratização do Brasil, uma região dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, então tem um histórico muito forte em direitos humanos. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi gestado de alguma forma aqui na região do Grande ABC, através de uma ONG que eu também já presidi, que é o Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo, e essa ONG na década de 80, ela criou um movimento nacional de meninos e meninas de rua. E esse movimento, junto com a Pastoral do Menor, é que foram as entidades que atuaram para criar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também esse movimento resistiu à atuação dos chamados grupos de extermínio, que existiam na década de 80, que foram amplamente denunciados na imprensa e também em livros do falecido jornalista Gilberto Dimenstein. Ele conta bastante esse histórico aqui na região do ABC, da atuação dos grupos de extermínio, de como alguns comerciantes pagavam justiceiros, entre aspas, né, mas que não promoviam justiça, e muito pelo contrário, para exterminar meninos que estavam perambulando pelas ruas e que acabavam gerando incômodo para o comércio. E simplesmente esses jovens lá na década de 80 eram assassinados e enterrados em cemitérios clandestinos. E daí houve toda uma movimentação desse projeto Meninos e Meninas de Rua, que até foi criado pelo meu pai na época como coordenador de comunicação da Universidade Metodista, com o apoio dos estudantes que eram voluntários nessa entidade, que daí acabou gerando todo esse trabalho social lá em São Bernardo, e depois gerou aqui o projeto Andrezinho Cidadão, também na década de 90, e toda a região do ABC acabou tendo esse trabalho de abordagem de crianças e adolescentes em situação de rua e enfrentamento às violências contra esse público. A gente vai abordar, sem dúvida nenhuma, esses números, né? Inclusive a Camila, vou trazer a Camila daqui a pouco, ela tem números aí
sensíveis, né, em relação a toda a nossa região do ABC, e é um tema que merece uma grande discussão em nível nacional, em nível mundial, em nível estadual e também dentro das nossas municípios, né, aqui do Grande ABC. Antes de entrarmos nesse assunto que interessa a todos nós, estava vendo o seu currículo aqui na sua apresentação, um currículo maravilhoso, extenso, muito positivo. E a pergunta que fica é assim, como é que você consegue dar conta de tudo isso? Como é que você divide o seu tempo para um tema tão relevante e tão importante assim? Faltou muita coisa aí nesse currículo. A gente deu uma resumida aqui, né? Eu trabalhei também na Sim. Assembleia Legislativa Sim. por 10 anos, comecei lá com 18 anos, assessorando comissões parlamentares, uma delas era CPI da FEBEM, outra era CPI do crime organizado, outra era CPI dos presídios, na época assessorando o Wagner Lino, que era um deputado aqui da região do ABC, já falecido, e depois o Renato Simões, que foi muito tempo presidente da Comissão de Direitos Humanos lá na Assembleia, e que até pouco tempo era secretário nacional de participação social do governo federal. E então isso a Assembleia, né, gerou oportunidade de aprender bastante, né, sobre a importância do legislativo, né, como que o legislativo pode gerar transformações na sociedade. E uma das conquistas que nós tivemos nessa CPI dos presídios, por exemplo, que a delegada Rose era a presidente e o Wagner Lino era o relator, foi tirar todos os presos dos distritos policiais. Você deve lembrar que a Camila é mais nova, não sei se lembra, mas na década de 80, 90, no início dos anos 2000, nós tínhamos delegacias abarrotadas de presos. Os policiais não conseguiam fazer investigação porque se tornavam carcereiros. Fora os resgates, foram as fugas, né, a questão de visitas nesses espaços, que atrapalhava o trabalho de investigação policial. E daí, a partir dessa CPI, foram criados os centros de detenção provisória. Inclusive, aqui em Santo André, nós temos o centro de detenção provisória. E com isso, tiraram os presos das delegacias de polícia e foram para esses espaços mais adequados para manter os presos, apesar que hoje já estão todos superlotados, onde caberiam 600, tem 1.500, 2.000, mas de qualquer forma tirou os presos das delegacias, acabou com as fugas, com os resgates, com o problema também da polícia não cumprir seu papel porque tinha que ficar cuidando de preso. Tá. Antes de passar a bola para a Camila, só para a gente iniciar aqui de uma forma bem didática, o que são os direitos humanos, doutor? Sim, os direitos humanos nada mais são do que aqueles direitos elementares para que a pessoa possa se desenvolver. Então não basta você estar respirando, você ter o direito à vida. Mas se você não tem uma vida digna, né? Isso eu aprendi muito com o falecido jurista Dalmo de Abreu Dallari. Então ele dizia que direitos humanos são necessidades humanas, que se não forem cumpridas, preenchidas, a pessoa não vai se desenvolver adequadamente. E além de a pessoa não se desenvolver adequadamente, ela pode depois se tornar um risco para a sociedade, por conta desse histórico de violações dos próprios direitos dessa pessoa. Então ele dizia que além do direito à vida, a pessoa tem que ter o direito à igualdade, à liberdade, à saúde, à educação, à assistência social, à habitação. Então uma série de direitos elementares. E hoje também o direito ao meio ambiente, o direito à cultura, porque nós vimos aí que se a gente não tiver o direito ao meio ambiente, se nós não garantirmos a proteção da ecologia, nós morreremos todos, né? Nós estamos vendo aí os cenários de destruição, as chuvas, né? Os desastres, como em São Sebastião, há uns anos atrás. Então, nós precisamos, de fato, também tratar desses direitos ambientais e tivemos recentemente um encontro lá em Belém, um encontro internacional, a COP, que tratou também dessa questão do meio ambiente ser também parte dos direitos humanos fundamentais
na sociedade. Então, o professor Dalmo Dallar, ele especificava muito bem. Se eu falar para uma pessoa pobre e miserável que ela tem direito à liberdade, eu estou contando uma mentira. Sim. Porque essa pessoa sequer consegue se locomover, sequer ela consegue pegar um ônibus para ir atrás de emprego. E sequer essa pessoa tem a liberdade para consumir o alimento, que seria básico. Então, é necessário nós tratarmos dos direitos humanos nessa ótica, de que são necessidades humanas, que são iguais para todos, que são inerentes a todos. O problema é que numa sociedade injusta, uma sociedade desigual, capitalista, tem direitos humanos quem tem condições econômicas de garantir seus direitos humanos. Nós temos condições de se alimentar adequadamente. Nós temos a condição de se transportar, de poder, né, ter mobilidade, sair de um lugar para o outro. Mas, claro, a gente enfrenta o trânsito como todo mundo, ou o transporte público abarrotado, a gente também pode acabar, né, se deparando, mas nós temos as condições econômicas de garantir esses direitos básicos, né, de liberdade, de acesso à cultura, à educação, aos esportes e a tudo que é necessário. E nós sabemos que as pessoas pobres, miseráveis, não têm acesso aos seus direitos humanos. Então, quando os direitos humanos são estigmatizados, nós temos que compreender também que quando a gente fala de direitos humanos, para boa parte da população brasileira é uma utopia, é algo inalcançável. Quando eu falar que todo mundo tem direito à cultura, todo mundo tem direito ao meio ambiente, todo mundo tem direito à habitação, né? Nós temos milhares de pessoas vivendo nas ruas ou pessoas vivendo em condições de risco, né? Que agora se agravam diante das chuvas, ou pessoas em moradias completamente inadequadas, sem saneamento básico, por exemplo, sem rede de esgoto, sem acesso à água. E nós estamos vendo aí que as falhas nos serviços públicos estão tirando também direitos das pessoas. O acesso à luz, por exemplo. Sim. Nós vimos pessoas que passaram aí o fim de ano no escuro, pessoas que passaram o fim de ano sem acesso à água. Então, isso é um exemplo, né, de violações também de direitos humanos, e que tem pessoas que nunca têm acesso nem à luz, nem à água. É claro que muita coisa melhorou no Brasil nos últimos anos, uma série de programas, políticas públicas, serviços, assistência social, programas de apoio e geração de renda, acesso ao emprego também. Como é que você vai ter seus direitos básicos se você não tem direito a um trabalho digno, por exemplo? E essa ainda é uma questão, né, fundamental a se debater, né? Aqueles que são explorados nos aplicativos, por exemplo, né? Nós tivemos retrocessos nos direitos trabalhistas nos últimos anos, né? Então, essas grandes empresas de aplicativo, elas exploram essas pessoas, e a gente vê esses jovens morrendo aí no trânsito, correndo atrás, né, para conseguir algum tipo de recurso, mas não dorme, né, saem com as motos, não param em faróis, em nada, porque tem que cumprir aquilo que está sendo exigido dele. Então, nós temos que também pensar isso no ponto de vista das violações dos direitos humanos. Pessoas que não têm o 13º, não tem férias, não tem direito absolutamente. Muitas vezes não tem direito nem de dormir, porque está o tempo todo atuando para tirar o mínimo de renda e sustentar a si própria e a família. É bem mais amplo do que a gente possa imaginar, não, Camila? Você esperava que era tudo isso? Eu não esperava. Ele foi a fundo, realmente, de direitos humanos básicos que muitas pessoas acabam não tendo muito a consciência, né? Sim, realmente. E a gente gostaria também de trazer para os dados aqui do Grande ABC. Doutor Ariel, a gente apurou, nossa equipe apurou, que no ano de 2025 houve uma média de 23 denúncias de violação dos direitos humanos aqui na região do Grande ABC, né, nas 7 cidades do Grande ABC, de acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E mais da metade, né, foi contra as crianças e os adolescentes. Por que você acredita que essa é a população mais afetada?
Sim, no caso de crianças e adolescentes, né, nós sabemos que é um setor sempre mais vulnerável da sociedade. E mesmo o Brasil registrando queda nas taxas de natalidade, né? Nossa população brasileira e também do ABC está se tornando uma população cada vez mais de adultos e idosos, né? E tem diminuído o número de crianças e adolescentes. Isso é notório. A gente vai nesses novos condomínios, né, de famílias jovens, casais jovens, a gente vê mais gato e cachorro do que criança. Hoje as pessoas cuidam de pets e não estão tendo mais filhos, né? Isso é um prognóstico ruim, porque depois vai faltar mão de obra no mercado de trabalho. O Brasil também é um país em desenvolvimento, né, considerado internacionalmente, e não tem como uma nação se manter em desenvolvimento se ela também não tiver novas gerações para darem conta desse desenvolvimento, além do encargo público para a previdência social, que vai sempre aumentando, e nós depois não temos também uma geração de trabalhadores que possa dar continuidade ao processo de desenvolvimento do país. Mas mesmo nessa situação de queda de natalidade, nós ainda temos as crianças e adolescentes como as que têm os direitos mais violados. E também podemos compreender esses dados por um aumento da consciência social, né? Antes nós tínhamos muito, tanto na questão de mulheres como crianças e adolescentes, né? Aquela antiga frase, briga de marido e mulher não se mete a colher, esse tipo de coisa, isso também valia para criança e adolescente. Hoje a sociedade já está mais consciente dessas situações e as pessoas estão denunciando mais. Então, e o Disque 100, anonimamente, as pessoas podem denunciar. Então, isso gera um maior número de denúncias. Mas denúncias é que nós sabemos que nem sempre são verificadas, os sistemas ainda são muito falhos. Quando a gente analisa as denúncias que chegam ao Disque 100 e o retorno dos órgãos que recebem as denúncias, ele acaba sendo muito baixo. Não chega nem a 20% de retorno. Então, as denúncias vão para os conselhos tutelares, vão para o Ministério Público, vão para as delegacias, mas nem sempre esses órgãos dão retorno ao sistema do Disque 100. Então, quer dizer, a gente não sabe se as vítimas foram protegidas, se os casos foram investigados. Isso vai gerar também um descrédito no sistema e um descrédito de quem denuncia, porque a pessoa denuncia, pega um protocolo e depois ela não vê nenhum resultado daquela denúncia que ela apresentou, ou vê que a situação de violência se mantém. Então, isso mostra algumas falhas aí, né? Além disso, né, nós temos as falhas de, por exemplo, a maioria das delegacias de defesa da mulher do Grande ABC não funcionam 24 horas. A grande maioria delas é só durante a semana, no horário comercial. Nós sabemos que as violências domésticas, elas ocorrem principalmente no período noturno e nos finais de semana, que as pessoas estão em casa, que muitos maridos aí, companheiros também, enchem a cara, depois chegam em casa batendo na mulher, batendo nos filhos, brigando, e todo esse tipo de situação. E as DDMs também, as Delegacias de Defesa da Mulher em São Paulo, elas cuidam dos casos de crianças e adolescentes, porque São Paulo é o único estado do país, isso eu identifiquei quando estava na Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, que não tem delegacias especializadas de proteção da criança e do adolescente, como nós temos no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro é um exemplo de muitas delegacias de defesa da criança e do adolescente. Infelizmente, São Paulo tem falhado nisso. Já fizemos vários movimentos, inclusive junto ao consórcio do Grande ABC, que já encampou essa questão em alguns momentos, para ter pelo menos uma delegacia especializada da criança e do adolescente na região do Grande ABC, que
pudesse ser um passo inicial, que possa ser sediado, por exemplo, aqui em Santo André, que Santo André é a cidade de mais fácil mobilidade entre os demais municípios, né? Santo André é como se estivesse no centro do grande ABC. Então, por isso que o consórcio intermunicipal está aqui em Santo André, né? Santo André tem essa característica, né? Não estou dizendo que ela é a capital do grande ABC, porque para não entrar com rusgas aí com São Bernardo, ciúmes, né? mas de alguma forma ela é o centro do Sim. grande ABC, é a cidade de Santo André. E ela tem uma mobilidade maior, até porque São Bernardo sequer estação de trem tem, né? Aqui nós temos a estação de trem. O metrô esperamos que um dia chegue aqui para a região do Grande ABC, que chegue até aqui em Santo André. Agora tem o veículo leve sobre trilhos, que deve chegar para o Grande ABC. Então nós sabemos desse potencial de Santo André de ser uma facilidade de mobilidade para todas as cidades da região. Então, se tivesse pelo menos uma delegacia da criança e do adolescente em Santo André, já seria um passo inicial para toda a região do ABC. Nós temos políticas pioneiras, como a Casa Abrigo das Mulheres, que é mantida pelo consórcio do Grande ABC, que funciona aí há mais de 20 anos, é uma iniciativa que inspirou até outras regiões do estado a ter também casas-abrigo, exatamente para que a mulher não seja... não continue numa situação de violência e que ela com seus filhos possa ir para um lugar seguro. É claro que o ideal não é tirar a pessoa da sua casa, porque quando você tira alguém da sua casa, você está revitimizando aquela pessoa. Que ela, além de estar sendo vítima de violência, ela está saindo do seu habitat, né? Do seu local de moradia, do seu lar. Então isso sempre deve ser excepcional. Mas em situações mais graves, né, de ameaças, de violência, a mulher, então, nesse caso aqui do ABC, ela vai para essas casas-abrigo, junto com seus filhos, até que a questão criminal do agressor seja resolvida e daí ela possa voltar de uma forma segura para sua casa, para o seu ambiente familiar. Sim. Doutor, você mencionou agora, então, sobre mulheres, sobre crianças, e, de acordo com a nossa apuração, nós percebemos que os idosos, né, de acordo com os dados de 2025, representam 25% da violação dos direitos humanos. Eu gostaria que você mencionasse um pouco essa população também da terceira idade aqui, e o que falta para o Grande ABC ter essa atenção na população. Sim, como eu mencionei, nós temos um envelhecimento populacional, né? Uma população de idosos cada vez maior. Então, as próximas pesquisas sempre mostrarão um aumento de violações nessas áreas. Assim como também pessoas com deficiência, né, são mais vulneráveis às violações dos seus direitos, né? Então, o Brasil, claro que ele conseguiu aí ter uma estrutura de proteção, né, através do Estatuto do Idoso, através das legislações de proteção à pessoa com deficiência, através da Lei Maria da Penha, no caso das mulheres, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso das crianças e adolescentes. Mas a gente sabe que o grande problema do nosso país, da nossa região, é que existe uma diferença entre o que está na lei e o que está na prática. E tem inclusive um livro do jornalista Gilberto de Menstein que chama O Cidadão de Papel, quer dizer, nós somos cidadãos de papel, principalmente as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, porque elas têm uma série de direitos que estão ali na Constituição, em todas essas leis que eu mencionei, mas a gente sabe que não existem na prática, não são efetivados, que esses casos também. Tem um número grande de denúncias, mas que não são apuradas, ou que a mulher de fato não é protegida, ou a criança não é protegida. Nós vemos aí tantos assassinatos, né, de mulheres, e casos de feminicídios, ou casos graves com crianças e adolescentes, que já tinham medidas de proteção dadas pela justiça, tanto para crianças, adolescentes, como para as mulheres. Então, quer dizer, não tem funcionado, né?
É claro que os municípios, eles no ABC, inclusive Santo André, eles têm iniciativas dos últimos anos importantes, como a Patrulha Maria da Penha, né, que é para fiscalizar o cumprimento das medidas de proteção, que também atua aí para proteção de crianças e adolescentes e que tem se expandido para idosos, para pessoas com deficiência. Então, é uma iniciativa importante das guardas municipais dentro desse papel, que as guardas foram reconhecidas como parte do sistema de segurança pública, inclusive por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é importante que os municípios cada vez mais aprimorem essa atuação das guardas. Nós não queremos as guardas como mais um braço da Polícia Militar, mas sim com um papel comunitário que elas precisam ter, de estar constantemente acompanhando o dia a dia da população, tendo bases comunitárias, porque muitas vezes a população não vai se referenciar na PM para fazer as denúncias de crimes. Mas na guarda ela pode ter uma confiança maior, por a guarda estar mais próxima dos munícipes, né? E de preferência não tendo históricos também de abusos, de violências, porque isso vai gerando também uma desconfiança com relação aos agentes do Estado, se tiverem histórico de violência, de brutalidade, de corrupção. Então isso acaba também gerando um grave problema de segurança pública. Doutor, nós vemos comunidades que a população mais procura o tráfico ou as facções do que a polícia. Inclusive, sim, procura para esses chamados tribunais do crime. E que nós sabemos que nós não podemos legitimar isso, né? Que às vezes a pessoa que é acusada, por exemplo, de um abuso, de uma violência sexual, ela vai ser executada pelo tribunal do crime, mas depois pode se mostrar que aquela pessoa era um inocente. Nós vimos um caso no Guarujá, uns anos atrás, de uma mulher que foi estampada uma foto dela, né, como se ela fosse sequestradora de crianças, e depois ela estava saindo da escola com um filho em cada braço e ela foi esquartejada em praça pública, né, numa comunidade do Guarujá. Então, sim, isso mostra o efeito deletério das redes sociais, né, da internet, né, essa falta de controle nos ambientes digitais, a calúnia, a injúria, a difamação, e mostra que esses tribunais clandestinos, eles não fazem justiça, né? A gente sabe que até os tribunais formais, algumas vezes também não fazem justiça, mas esses tribunais, eles sempre promovem algum tipo de injustiça, de violência que a sociedade jamais pode legitimar. Doutor, nós estamos chegando ao final, quase ao final do nosso programa. Você vê que a hora passa rápido, né? É um tema tão relevante, né, para todos nós. É um assunto que merece... Ainda estamos na introdução. Estamos na introdução, para você ter uma ideia. Temos que convidá-lo mais vezes. Da minha parte, eu quero encerrar da minha parte, e depois eu vou deixar com a Camila para encerrar o programa também, com o senhor. Eu queria, de uma forma um pouco mais ampla, a gente sabe que esse tema extremamente importante é de nível federal, de nível nacional, onde se constituem todas as questões de projetos de leis, enfim. Na sua ótica, você já deu uma pincelada em relação a como os municípios têm que intervir ou como que pode ajudar. Agora, para os parlamentares, para as casas legislativas, principalmente do nosso grande ABC, de que maneira, na sua ótica, eles podem contribuir para diminuir ou para ajudarem a esse tema extremamente importante para todos nós? Sim, o parlamento tem um papel fundamental, tanto através das comissões parlamentares de inquérito, que nas câmaras são comissões especiais de inquérito para investigar temas específicos, né, de acordo com a demanda da cidade, né? Então, a partir do momento que os dados mostram um aumento dos casos de violência contra as mulheres, do aumento de feminicídios, o aumento de violência contra as crianças, então, isso deve ser tema de debate no parlamento, tanto em audiências públicas das comissões de direitos humanos, ou comissão da criança e do adolescente, comissão de assuntos sociais,
ou até de comissões especiais de inquérito que vão se debruçar, investigar melhor um assunto e contar com a atuação das polícias, das entidades da sociedade civil, dos municípios, também por meio de requerimentos, né? Requerimentos para que o município implemente determinadas políticas públicas, como casas-abrigo para as mulheres, como serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, serviços de abordagem das crianças e adolescentes em situação de rua, que é um problema que também a gente identifica que tem aumentado no ABC, crianças em situação de trabalho infantil, nos semáforos. Então, o parlamento tem esse papel, né, de estar requerendo serviços, né, políticas públicas, programas por parte do município, de estar apurando determinadas situações, de estar promovendo audiências públicas e chamando os especialistas, as entidades, quem atua em determinados temas, para poder, de fato, que as prefeituras implementem as políticas públicas. E as questões no ABC, elas são regionalizadas. As cidades aqui não têm fronteira, né? Não é igual que eu vim agora do Guarujá para cá. Lá tem uma serra toda, tem toda a mata ali que a gente... Aqui não, aqui você está na mesma rua, faz parte de Santo André, São Bernardo, Mauá, São Caetano, então não tem fronteira. Então, existe também o deslocamento dos problemas, dos crimes. Às vezes acontece de uma pessoa ser assassinada no município e jogarem o corpo para o outro município, para parecer que a pessoa foi morta no outro município. Então, aqui na região é importante sempre tratar dessa forma regionalizada, de preferência os parlamentares também discutirem com os parlamentares das demais câmaras aquelas demandas que são regionais, por exemplo, população de rua. Essa população de rua ela se desloca o tempo todo de uma cidade para outra. Se não tiver um trabalho regional para buscar soluções, envolvendo São Paulo também, porque tem muita migração. A partir do momento que você tem um excesso de população de rua na capital, muitos vão se deslocar para cá para tentar ganhar gorjeta, tentar vender alguma coisa, ter locais para se deitar, por exemplo. Então, quando você tem uma cidade também que está expulsando as pessoas em situação de rua, certamente essa população vai se deslocar para o município que não está fazendo essa expulsão. Então, por isso que precisamos ter as políticas públicas regionalizadas, né? Essa é uma característica da nossa região do Grande ABC. Uhum. Doutor, diante então dessas informações, como que um cidadão pode denunciar um caso de violação de direitos humanos? Sim, o Disque 100 é um disque de violações de direitos humanos. Então, qualquer pessoa, de forma inclusive anônima, pode denunciar. Mas as pessoas também, além de denunciar no Disque 100, se for caso de criança e adolescente, procurem o conselho tutelar. Se for caso de mulheres, procure as delegacias de defesa da mulher, procure os centros de referência da mulher. Se for caso envolvendo idosos, também as cidades têm os seus centros de referência do idoso. Então, a pessoa não deve se contentar apenas com uma ligação. As pessoas devem procurar, de fato, conhecer melhor e até se engajar em determinados temas, ser voluntário. Não estamos exigindo que as pessoas dediquem todo o seu tempo, mas que possam, de alguma forma, compreender quais são os problemas, né? Até ver se esses órgãos estão funcionando adequadamente. Então, é importante que as pessoas se dirijam aos serviços municipais. A grande característica do municipalismo e de todas as legislações que tivemos nos últimos anos e da própria Constituição é de fortalecer o papel do município. O município é o local que as pessoas moram e que os serviços devem estar acessíveis. Então, a população ela tem que ter essa consciência também de procurar o serviço para saber se, de fato, estão funcionando adequadamente. E se não estão, daí devem vir na Câmara Municipal, usar a tribuna que tem nas sessões, antes do início da sessão formal, também procurar os vereadores. O parlamento é esse espaço de cobrar
políticas públicas adequadas diante das violações de direitos humanos. Bom, nós aqui então vamos continuar fazendo nossa parte aqui do Poder Legislativo. Doutor, foi muito bom discutir esse assunto tão pertinente aqui com você, ainda mais que tem tantos dados, né, importantes que nós levantamos aqui. Gostaria de agradecer a sua participação e convidá-lo para vir mais vezes, então. Sim, muito obrigado pelo convite, né? Nós sabemos que o Brasil tem um enorme desafio na garantia dos direitos humanos, né? Um país que tem uma média de 47 mil homicídios por ano, e boa parte das vítimas são jovens, são adolescentes, são também mulheres e negros, né? Também a questão racial é uma questão que preocupa, né? Ainda é a população mais vulnerável no nosso país. Então, temos muito que debater ainda para que o Brasil saia dessa posição entre os países com maior número de homicídios, com mais violações de direitos humanos, né? Um dado que me chocou quando estava no Ministério de Direitos Humanos é que o Brasil representa 3% da população mundial e tem quase 20% dos homicídios do mundo. Então, muitas vezes nós temos mais mortes aqui por ano do que os países que estão em situação de guerra. Então, nós temos ainda muito o que fazer e acho que é importante esse debate. Eu agradeço o convite. Obrigado, doutor. Também agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. Conversamos aqui, então, portanto, com o doutor Ariel de Castro Alves, advogado especialista em políticas de direitos humanos. Foi um tema extremamente importante aqui no podcast da Câmara Municipal de Santo André. Muito obrigado pela sua audiência. É um privilégio. Continue acompanhando sempre a nossa programação. Até a próxima.